Antes de ser apóstolo, antes de andar sobre as águas, antes mesmo de ouvir o chamado de Jesus, Simão era apenas um pescador, um homem comum, acostumado ao peso das redes e à dureza do mar. Sua vida se resumia à rotina simples das águas da Galileia, o trabalho, o sustento, o esforço e o silêncio. Ele não era um líder religioso, nem um estudioso das Escrituras. Era um homem rude, de mãos calejadas e coração ansioso. Mas foi exatamente a ele que o Filho de Deus escolheu olhar nos olhos e dizer: "Segue-me." Simão, filho de Jonas, jamais imaginaria que aquele encontro mudaria o rumo da sua existência e, mais tarde, o curso da própria história da fé. Ele não estava à procura de Deus, foi Deus quem o encontrou. E assim começa uma das histórias mais humanas e comoventes das Escrituras. A jornada de um homem imperfeito chamado para viver o impossível. Pedro seria moldado entre quedas e recomeços, entre fé e fraqueza, entre a tempestade e o perdão. A vida de Pedro é o retrato vivo de todos nós. Ele foi o discípulo que mais amou, mas também aquele que mais errou. Foi o homem que prometeu fidelidade eterna e poucas horas depois negou o próprio mestre. Foi quem chorou amargamente, mas também quem correu primeiro ao túmulo vazio. A trajetória de Pedro é o testemunho de que Deus não escolhe os mais preparados. Ele prepara os escolhidos. Na Galileia, o dia começava cedo. O vento soprava do norte, balançando as pequenas embarcações que descansavam à beira do lago. As redes úmidas, cheias de areia e algas, eram espalhadas na praia para secar. Simão, exausto após mais uma noite sem resultados, lavava suas redes em silêncio. Os olhos cansados refletiam o peso de quem já se acostumara a tentar e falhar. O mar era imprevisível e a vida também. Foi nesse cenário simples que o sobrenatural aconteceu. Jesus se aproximou. O som de seus passos misturava-se à brisa e sua voz cortou o ruído do vento. "Empresta-me o teu barco." Simão, sem compreender, obedeceu. Aquela pequena atitude, aparentemente sem importância, foi o início de uma virada eterna. Porque muitas vezes o chamado de Deus começa com gestos simples e a obediência abre portas que o entendimento não consegue abrir. Quando Jesus terminou de ensinar a multidão, voltou-se para Simão e disse: "Faze-te ao largo e lançai as redes para pescar." Simão hesitou. Ele sabia que não havia peixes naquele momento do dia. A razão dizia não, mas algo em seu olhar o fez responder: "Senhor, sobre a tua palavra lançarei as redes." E foi então que o milagre aconteceu. As redes começaram a se encher, os barcos quase afundaram e o impossível se tornou real diante dos olhos de um homem simples. Foi o momento em que Simão percebeu quem estava diante dele. Caiu de joelhos e disse: "Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador." Mas Jesus não se afastou. Pelo contrário, aproximou-se e declarou: "Não temas, de agora em diante serás pescador de homens." Naquele instante, algo mudou para sempre. O pescador se tornava discípulo. O homem das águas seria agora um instrumento nas mãos do Deus vivo. A vida que antes girava em torno de redes e peixes seria agora moldada por milagres, ensinamentos e cruzes. Pedro deixava tudo: o barco, as redes, a segurança, para seguir aquele que o havia chamado pelo nome. E o que move alguém a deixar tudo por uma voz? Fé, mas não uma fé pronta, madura, inabalável. A fé de Pedro era frágil, humana, cheia de dúvidas. E é por isso que sua história nos toca tão profundamente, porque é a história da fé em construção, da alma sendo lapidada pelo próprio Deus. Nos primeiros dias ao lado de Jesus, Pedro ainda era impulsivo, confuso, apaixonado e teimoso. Ele falava antes de pensar, prometia o que não podia cumprir, reagia com força quando o amor era exigido. Mas Jesus o conhecia, sabia de cada falha e de cada virtude. Sabia que dentro daquele homem intenso e imperfeito havia uma chama que um dia incendiaria o mundo com a mensagem do Evangelho.
Pedro viu milagres com seus próprios olhos. Viu cegos enxergarem, leprosos serem purificados, mortos voltarem à vida. Viu o Filho de Deus caminhar sobre o mar, e por um instante ele mesmo andou sobre as águas. Mas bastou um vento forte para que o medo o derrubasse. E foi ali, afundando no meio da tempestade, que Pedro aprendeu uma das lições mais profundas da fé. Quando os olhos se desviam de Cristo, o medo domina o coração. Jesus o resgatou. E naquele gesto, a mão estendida que o levanta, está o símbolo de toda a história de Pedro. Porque toda vez que ele caiu, Jesus o levantou. Toda vez que ele falhou, Jesus o restaurou. A introdução da história de Pedro é um espelho da nossa caminhada espiritual. Um chamado inesperado, uma fé vacilante e um amor que não desiste. Deus não procurou um homem perfeito para ser o líder dos apóstolos. Procurou alguém disposto. E essa disposição foi o que transformou Simão em Pedro, o pescador em pastor, o homem comum em pedra fundamental da igreja. O que Pedro não sabia, naquele dia à beira do mar, era que sua vida seria marcada não por conquistas, mas por cruzes. Que a fé que nascia entre as redes seria testada pelo fogo. Que aquele segue-me ecoaria até o fim dos seus dias, chamando-o a uma entrega total. E mesmo sem entender, ele foi. Foi porque sentiu algo que nenhum homem pode ignorar. O olhar de Cristo o alcançando. Um olhar que não apenas convida, mas transforma. Pedro seguiu Jesus com o coração aberto e os pés ainda trêmulos. E a cada passo descobriu que a fé não é a ausência de medo, mas a coragem de continuar mesmo com medo. Ele se tornaria testemunha de tudo, do amor, dos milagres, das promessas e da cruz. E mais tarde, quando o mestre partisse, seria Pedro quem sustentaria os que ficassem, com palavras nascidas da dor e da esperança. Mas antes disso, ele ainda cairia, ainda negaria, ainda seria quebrado, porque é preciso ser quebrado para ser moldado pelas mãos de Deus. E é nesse processo de dor e redenção que veremos quem realmente foi Simão, o pescador que se tornou pedra. O chamado havia sido feito. As redes foram deixadas para trás e o mar da Galileia ficou distante, como um passado que não mais definia o futuro. Simão, agora discípulo, seguia o mestre em meio às multidões. Cada passo com Jesus era uma descoberta. E, ao mesmo tempo, um espelho que revelava a si mesmo. Porque estar perto da luz faz com que as sombras do coração se tornem visíveis. Pedro observava. Ele via o modo como Jesus tocava os intocáveis, como falava com os rejeitados, como acolhia os esquecidos. Nenhum mestre havia agido assim. Nenhum líder religioso ousava sentar-se à mesa com pecadores. Mas Jesus o fazia com naturalidade, como se quisesse ensinar que o reino de Deus não se ergue sobre tronos, mas sobre corações humildes. Aos poucos, Pedro começava a compreender que segui-lo exigia mais do que admiração, exigia transformação. Cada palavra de Jesus o confrontava. Cada milagre o chamava a uma fé mais profunda. E mesmo sem entender tudo, ele permanecia. Certo dia, Jesus os levou até a cidade de Cafarnaum. A casa estava cheia. A multidão apertava-se à porta, buscando cura e esperança. Pedro, cansado, tentava conter o povo, mas o mestre não se irritava. Pelo contrário, olhava para cada pessoa como se fosse a única. Foi ali que Pedro começou a perceber a grandeza do amor de Cristo. Ele via que Jesus não apenas curava corpos, mas também restaurava almas. Em muitos momentos, Pedro sentia o impulso de intervir, de controlar as situações. Quando Jesus falava de perdão, ele queria entender os limites. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. A resposta o desconcertou. Era muito mais do que ele poderia compreender. Mas o mestre não buscava entendimento imediato. Buscava corações dispostos a aprender.
Pedro era intenso. Quando Jesus perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?", ele respondeu com força: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Aquela confissão foi um marco. Jesus o olhou com ternura e disse: "Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Essas palavras ecoaram no coração de Pedro como uma profecia. Ele, o pescador impulsivo, seria o alicerce da fé. Mas a mesma boca que confessou Cristo também o contrariou. Logo depois, quando Jesus anunciou que seria entregue e morto, Pedro o repreendeu: "Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo nenhum te acontecerá." E ouviu uma resposta dura, quase impossível de suportar: "Para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das dos homens." Pedro ficou em silêncio. Aquele homem que havia recebido uma revelação divina agora era confrontado por permitir que o medo falasse mais alto que a fé. Foi nesse contraste que Pedro começou a ser moldado, entre glória e correção, entre visões do alto e quedas humanas. Porque o processo de Deus é sempre assim. Ele revela, depois quebra, exalta, depois esvazia, chama, depois purifica. As palavras de Jesus o seguiam como vento nas águas: "Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Pedro ainda não compreendia o peso disso, mas seu coração ardia. Em cada caminhada, em cada pôr do sol na Galileia, Pedro via o Mestre agir de maneira que desafiava toda a lógica. Cegos enxergavam, paralíticos andavam, demônios fugiam. Mas o que mais o impressionava não era o poder, e sim a compaixão. Um toque, um olhar, uma palavra, e o impossível acontecia. Certa vez, ao ver Jesus multiplicar pães e peixes para alimentar uma multidão faminta, Pedro sentiu que estava diante de algo que ultrapassava o natural. E ainda assim, havia em seu coração a constante luta entre fé e dúvida. Era como se o antigo pescador ainda habitasse dentro dele, querendo provas antes de confiar. Mas Jesus não se cansava de ensinar. Em silêncio, com gestos e parábolas, moldava o coração de Pedro como o oleiro molda o barro. O discípulo que outrora vivia de redes, agora aprendia a lançar palavras, aprendia a ouvir, aprendia a esperar. E então veio o dia que mudaria tudo. Estavam em um barco, atravessando o mar, quando a tempestade se levantou. Os ventos eram fortes, as ondas violentas. Pedro, acostumado com as águas, tentava controlar o barco, mas o medo tomou conta de todos. De repente, alguém se aproximava andando sobre o mar. O susto foi grande. Pensaram que fosse um fantasma. Mas uma voz familiar ecoou no meio da tempestade: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Pedro, com o coração acelerado, respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas." E Jesus disse: "Vem." Ele deu um passo. O vento batia forte, o mar rugia, mas Pedro andava. Por um instante, o impossível tornou-se realidade. Um homem comum caminhava sobre as águas, sustentado apenas pela fé. Mas bastou olhar ao redor, ver o vento, sentir o medo, e ele começou a afundar. "Senhor, salva-me!" gritou, e imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, dizendo: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Aquela cena ficou gravada em sua alma. Pedro compreendeu que a fé não é ausência de dúvida, mas a escolha de olhar para Jesus mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Ele aprendeu que a mão que o chama é a mesma que o sustenta. Cada queda de Pedro o aproximava mais do Mestre. Quando todos se escandalizaram com as palavras de Jesus sobre o pão da vida, muitos discípulos foram embora. Jesus perguntou aos 12: "Quereis vós também retirar-vos?" E Pedro respondeu: "Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna." Foi a resposta de um coração
que, embora vacilante, já havia decidido não voltar atrás. A jornada de Pedro com Jesus era uma escola de fé e humildade. Ele via o poder de Deus e, ao mesmo tempo, confrontava sua própria fraqueza. Via a glória e percebia o quanto ainda precisava ser moldado. Mas em tudo havia um fio invisível: o olhar de Jesus. Aquele olhar que o chamou na praia agora o acompanhava em cada passo, como quem diz: eu sei quem você é e sei quem você ainda vai se tornar. Os dias com o Mestre foram os mais intensos de sua vida. Pedro experimentava o reino se manifestando diante dos seus olhos. Ele aprendeu que o verdadeiro poder não está em dominar, mas em servir, não em ser o primeiro, mas em lavar os pés dos outros. E aos poucos, o pescador se transformava em pastor. Mas a transformação ainda não estava completa. O coração de Pedro ainda guardava impulsos que seriam testados até o limite. E a noite viria, a cruz se aproximava, o amor seria provado, e o discípulo que prometera fidelidade descobriria a profundidade da própria fragilidade. Porque antes de se tornar pedra, Pedro precisaria ser quebrado, e o quebrantamento de Deus é sempre o prelúdio da glória. As noites tornaram-se mais silenciosas. O vento soprava diferente e Pedro percebia que algo estava mudando. Jesus já não falava com o mesmo tom de antes. Havia um peso em suas palavras, uma urgência nas parábolas, como se ele estivesse preparando os discípulos para algo que ainda não compreendiam. Pedro tentava entender, mas o coração se confundia. Ele havia visto o Filho de Deus multiplicar pães, acalmar tempestades, curar leprosos e ressuscitar mortos. Como poderia aquele mesmo homem que dominava os ventos e os mares falar sobre ser entregue nas mãos dos homens? O medo começava a se infiltrar entre as brechas da fé. Mas Pedro, fiel à sua natureza impulsiva, tentava afastar a ideia. Ele dizia a si mesmo que protegeria o Mestre a qualquer custo, que nada de mal lhe aconteceria enquanto ele estivesse por perto. Durante uma das viagens a Jerusalém, Jesus começou a falar abertamente sobre sua morte. O grupo caminhava pela estrada em silêncio e o som das sandálias na poeira era o único ruído. Jesus os olhou e disse: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Pedro travou por dentro. Era como se o chão lhe fosse arrancado. As palavras soavam impossíveis. E, no entanto, havia uma paz no rosto de Jesus. Uma aceitação que Pedro não conseguia compreender. Naquela noite, enquanto descansavam, Pedro se aproximou do Mestre. Senhor, disse ele com firmeza, mesmo que todos te abandonem, eu jamais te deixarei. Jesus o olhou com ternura e respondeu: Pedro, digo-te que ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O pescador sentiu o coração arder. Negar o Mestre? Jamais. Ele que havia largado tudo por Jesus, que havia andado sobre as águas, que o havia chamado de Cristo, como poderia negá-lo? Mas Jesus não disse aquilo para condená-lo. Disse para revelá-lo a si mesmo. A partir daquele momento, Pedro começou a lutar contra algo que ele não podia vencer com a força das mãos: o medo. Ele tentava reprimi-lo, mas ele crescia silencioso, como uma sombra no coração. Poucos dias depois, Jesus celebrou com eles a última ceia. A mesa estava posta, o pão e o vinho preparados. O Mestre se levantou, tirou o manto, pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Pedro observava, confuso e envergonhado. Quando chegou sua vez, ele recuou. Senhor, tu lavas os meus pés? Jesus respondeu: O que eu faço não sabes tu agora, mas depois entenderás. Jamais me lavarás os pés, disse Pedro. E o Mestre respondeu com doçura firme: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro, tomado pela emoção, exclamou: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Era assim que ele era, intenso, inteiro, cheio de contradições.
O homem que queria defender Jesus, mas que precisava ser ensinado a ser vulnerável. Naquele gesto simples, Jesus mostrava o que Pedro ainda não compreendia. O verdadeiro poder é o poder que se ajoelha. O maior no reino é aquele que serve. Depois da ceia, saíram para o Monte das Oliveiras. A lua prateava o jardim e o vento soprava entre as oliveiras antigas. Jesus se afastou para orar, levando consigo Pedro, Tiago e João. Minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Mas Pedro, vencido pelo cansaço, adormeceu. 3 vezes o mestre voltou e 3 vezes o encontrou dormindo. Quando a noite se tornou mais densa e o som dos passos dos soldados começou a se aproximar, Pedro despertou assustado. Judas vinha à frente, seguido pelos guardas e tochas acesas. O beijo da traição rompeu o silêncio da madrugada. O mestre foi preso. Pedro, tomado por uma fúria desesperada, sacou a espada e feriu um dos soldados, decepando-lhe a orelha. Mas Jesus o deteve. Embainha a tua espada. Todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. E tocando o ferido, curou-o ali mesmo. Pedro ficou imóvel. Aquela cena o desarmou por completo. Aquele que tinha poder sobre a morte se deixava prender. Aquele que podia chamar legiões de anjos se entregava em silêncio. E Pedro, sem compreender, fugiu, junto com os outros. Mas o amor ainda o puxava. De longe, ele seguiu o grupo que levava Jesus para o julgamento. O frio da madrugada cortava o rosto e o medo apertava o peito. A chama de uma fogueira ardia no pátio do sumo sacerdote. Pedro se aproximou, tentando se aquecer. Uma serva o olhou e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Ele negou: Não sei o que dizes. Pouco tempo depois, outra o reconheceu. Este também estava com ele. E novamente Pedro respondeu: Não conheço esse homem. A terceira vez veio com mais intensidade. Alguém o apontou: Certamente tu és um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Pedro jurou: Não conheço esse homem. E então o galo cantou. O som rasgou a madrugada como uma espada. Pedro levantou os olhos, e ao longe Jesus o fitava. Aquele olhar, não havia condenação, nem ira. Havia amor, havia dor. Pedro sentiu o mundo desabar dentro dele. Correu para longe, chorando amargamente. Foi a noite mais escura de sua vida. Aquele que havia prometido fidelidade falhara. Aquele que havia andado sobre as águas agora se afogava em culpa. Mas mesmo na queda, o olhar de Cristo permanecia sobre ele. Enquanto o mestre era açoitado, coroado de espinhos e crucificado, Pedro se escondia, esmagado pela vergonha. Cada golpe que Jesus recebia era como uma ferida no coração do discípulo. Ele lembrava das palavras, das promessas, dos milagres, e agora tudo parecia ruir. Mas o amor de Deus não se perde nas ruínas. Mesmo quando Pedro se afastou, Jesus já planejava o reencontro. Porque o amor de Deus não desiste, não acusa, não se apaga. Ele espera. 3 dias se passaram. O luto se espalhou entre os discípulos. A esperança parecia morta. Mas então, pela manhã, as mulheres voltaram do sepulcro dizendo: Ele ressuscitou. Pedro correu. O coração batia descompassado, os pés feriam o chão. Ele entrou no túmulo vazio, viu os lençóis dobrados e o vazio cheio de promessa. Ele não sabia o que pensar, mas algo dentro dele reacendeu. O olhar de Jesus ainda o buscava, mesmo do outro lado da morte. Nos dias seguintes, Pedro viu o impossível acontecer novamente, o Mestre vivo. Jesus apareceu entre eles, comeu com eles, falou com eles. E embora a alegria fosse imensa, Pedro ainda carregava a vergonha de suas negações. O reencontro definitivo ainda viria, não no meio da multidão, mas à beira do mesmo mar onde tudo começou. Porque Deus sempre leva o homem de volta ao ponto onde o chamou, não para acusar, mas para restaurar. O sol nascia sobre o mar da Galileia. As águas calmas refletiam a luz dourada do amanhecer, e uma brisa suave soprava.
trazendo lembranças antigas. Pedro estava novamente onde tudo começou, no mesmo mar, com as mesmas redes, o mesmo barco, mas um coração completamente diferente. Depois de tudo o que havia acontecido, o medo, a negação, a morte e a ressurreição, ele ainda não sabia como seguir. O corpo de Cristo estava vivo, mas dentro dele algo permanecia quebrado. Ele sabia que o Mestre havia vencido a morte, mas ainda não sabia se o Mestre o havia perdoado. Ele havia voltado ao que conhecia, a pesca. Talvez fosse uma tentativa de escapar da dor. Talvez fosse o reflexo de um homem que não se achava mais digno de ser chamado discípulo. Os outros o acompanharam, João, Tiago, Natanael e alguns mais, mas naquela noite pescaram em vão. Nenhum peixe, nenhuma resposta, apenas o som das ondas e o silêncio da alma. Então, quando a madrugada se dissipava e a luz do sol começava a romper o horizonte, uma voz se fez ouvir da praia. "Filhos, tendes algo de comer?" Eles olharam, mas não reconheceram de imediato. Pedro, cansado, respondeu, "Não." E a voz disse, "Lançai a rede à direita do barco e achareis." Pedro hesitou por um instante. Aquela frase soava familiar, como um eco distante. Ele lançou a rede e, de repente, o impossível aconteceu novamente. A rede se encheu de peixes, tantos que não conseguiam puxá-la. João olhou para Pedro e disse com emoção contida, "É o Senhor." Pedro não esperou. Atirou-se na água e nadou até a praia. As ondas batiam em seu rosto, o coração acelerava e o frio da manhã já não importava. Ele precisava estar perto do Mestre, precisava olhar nos olhos dele outra vez. Quando chegou à margem, viu o fogo aceso. Jesus estava ali, sentado, com pão e peixe sobre as brasas. O cheiro da fumaça misturava-se com o da memória. Era como se aquele momento o levasse de volta à última fogueira, a do pátio onde o galo cantou. Mas agora, diante do mesmo fogo, Jesus não o olhava com dor, olhava com ternura. "Trazei dos peixes que agora apanhastes", disse o Mestre. Pedro correu, puxou a rede cheia e ajudou os outros. "Vinde, comei", disse Jesus. Eles se sentaram em silêncio, comendo. Ninguém ousava perguntar, "Quem és tu?" Sabiam que era o Senhor. O silêncio daquela refeição carregava tudo: o amor, o arrependimento, o medo, a paz. Pedro olhava para o fogo e lembrava das palavras que o haviam ferido. "Não o conheço." Agora, diante do Cristo ressuscitado, ele esperava ouvir um julgamento, uma repreensão, qualquer palavra que confirmasse sua culpa. Mas Jesus não veio para julgar, ele veio para restaurar. Depois de comerem, o Mestre se virou para ele. "Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes?" Pedro levantou os olhos e respondeu, "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Jesus disse, "Apacenta os meus cordeiros." Uma pausa. "Simão, filho de Jonas, amas-me?" Pedro respondeu, "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Jesus disse, "Pastorei as minhas ovelhas." E pela terceira vez, o Mestre perguntou, "Simão, filho de Jonas, amas-me?" Pedro entristeceu-se, talvez por lembrar das 3 negações, ou talvez por perceber que o amor verdadeiro exige entrega completa. Ele respondeu, "Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo." E Jesus disse, "Apacenta as minhas ovelhas." 3 perguntas, 3 respostas, 3 feridas curadas. O mesmo número de negações foi transformado em confissão. Cada vez que Pedro disse, "Eu te amo", o peso da culpa era arrancado e a graça de Deus tomava o lugar da vergonha. A fogueira que antes fora símbolo de negação, agora se tornava altar de restauração. O olhar do Mestre, o mesmo que o havia alcançado na noite da queda, agora o envolvia com perdão e propósito. Não havia mais espaço para culpa, só para missão. Jesus o olhou profundamente e disse, em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queiras."
Pedro compreendeu. O mestre lhe falava do futuro, do preço do amor, do chamado que o esperava. Mas o medo havia sido substituído por fé. Ele não era mais o homem que negava, era o homem que amava. Aquele encontro à beira do mar não apenas restaurou um discípulo, ele deu início à construção de uma rocha. Jesus se levantou, deu alguns passos e olhou para ele uma última vez antes de partir. Segue-me. Essas duas palavras ecoaram no coração de Pedro como o som de um novo nascimento. Tudo o que estava quebrado havia sido curado. Tudo o que era culpa agora era missão. Nos dias seguintes, Pedro foi visto novamente entre os discípulos, mas já não era o mesmo. A insegurança deu lugar à coragem. O silêncio deu lugar à voz que proclamaria o Evangelho. E aquele pescador comum, que um dia foi dominado pelo medo, agora caminhava com a autoridade do céu. O Espírito de Deus o preparava para algo ainda maior, porque quem é restaurado pelo amor é usado pelo poder. Pedro estava pronto para o fogo do Pentecostes, para falar às multidões, para ser o primeiro a anunciar que Jesus Cristo estava vivo. Mas antes da glória, havia o custo. E Pedro estava disposto a pagá-lo. Ele compreendia agora que amar Jesus era mais do que andar ao seu lado, era carregar a cruz com ele. E foi assim que o homem que um dia negou o Mestre se tornou o primeiro a morrer por ele. Mas antes da morte viria a plenitude da promessa. O Espírito Santo, o poder do alto, a chama que faria daquele pescador um pregador que abalaria o mundo. O amor havia vencido o medo. E a rocha estava finalmente pronta para sustentar a igreja que nasceria das palavras do próprio Cristo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O vento soprava diferente naquele dia em Jerusalém. As ruas estavam cheias. Peregrinos de todas as nações enchiam a cidade por causa da festa de Pentecostes. Mas, dentro de uma casa comum, algo sobrenatural se preparava para acontecer. Algo que mudaria para sempre a história da humanidade. Os discípulos estavam reunidos em oração constante. Pedro estava entre eles, ajoelhado, os olhos fechados, o coração em expectativa. Desde que Jesus subira aos céus, aquelas palavras ainda ecoavam dentro dele. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Pedro aguardava esse poder, não como um homem curioso, mas como alguém que sabia que dele dependia tudo. Ele não queria mais confiar em si mesmo, em sua coragem falha, em sua força humana. Ele esperava o poder que vem do alto, o mesmo que sustentara o próprio Cristo. E então, de repente, o som veio, um som como o de um vento impetuoso, enchendo toda a casa. Chamas de fogo apareceram e pousaram sobre cada um deles. Aquele fogo não queimava, mas purificava. Não destruía, mas fortalecia. Pedro sentiu o Espírito atravessar sua alma como um raio de luz. Era como se tudo que havia sido ferido fosse curado. Tudo que havia sido morto ganhasse vida. O medo desapareceu. O passado foi apagado. E no lugar da vergonha surgiu um fogo incontrolável. Uma certeza indestrutível. Jesus vive. Ele se levantou. Sua voz, antes hesitante, agora era firme como o trovão. O Espírito Santo o conduzia. Ele saiu para as ruas e começou a falar, não com timidez, mas com autoridade celestial. As multidões o ouviam e se maravilhavam, porque cada um o entendia em sua própria língua. Alguns zombavam, dizendo que estavam embriagados. Mas Pedro, cheio do Espírito, ergueu a voz e proclamou, homens da Judéia e todos os que habitais em Jerusalém, isto que vedes não é embriaguez como pensais, mas o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. A multidão se calou. Aquele pescador falava como um profeta. Suas palavras cortavam como espada, e o Espírito Santo as fazia atravessar o coração dos ouvintes. Pedro continuou,
Varões israelitas, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré, varão aprovado por Deus entre vós com milagres, prodígios e sinais, foi entregue pelo determinado conselho de Deus, e vós o crucificastes, matando-o pelas mãos de injustos. Mas Deus o ressuscitou, rompendo as dores da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Cada frase era uma labareda. O mesmo homem que negara conhecer Jesus diante de uma serva, agora anunciava sua ressurreição diante de milhares. O Espírito havia transformado o medo em coragem, a culpa em graça, a fraqueza em poder. As pessoas se comoveram. Muitas começaram a chorar e perguntaram: "O que faremos, irmãos?" Pedro respondeu: "Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo." Naquele dia, cerca de 3.000 almas foram salvas. 3.000 pessoas que ouviram a mensagem e creram. 3.000 vidas que nasceram de novo. E assim começou a igreja. Não em templos luxuosos, mas em corações cheios do Espírito. Não com reis ou sacerdotes, mas com pescadores restaurados e inflamados pela presença de Deus. Pedro, o homem que um dia foi símbolo de fraqueza, agora era o pilar da fé. Ele pregava com autoridade, curava enfermos, libertava cativos e enfrentava os líderes religiosos com ousadia divina. Certa vez, ele e João subiram ao templo e à porta chamada Formosa havia um homem coxo de nascença pedindo esmolas. Pedro olhou para ele e disse: "Olha para nós." O homem esperava receber algo, mas Pedro declarou: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E o homem se levantou, andando e saltando, glorificando a Deus. O milagre se espalhou pela cidade e o nome de Jesus foi exaltado. Os líderes religiosos tentaram calar Pedro. Mandaram prendê-lo, ameaçaram-no, mas ele não se intimidou. "Julgai vós mesmos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes que a ele, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido." Aquele homem já não era o mesmo. Ele havia olhado para o Cristo ressuscitado, sentido o fogo do Espírito e compreendido o propósito da cruz. Nada poderia detê-lo. E assim, os dias passaram, e a igreja crescia, mesmo em meio à perseguição. Pedro via os sinais se multiplicarem, paralíticos curados, demônios expulsos, almas salvas, famílias restauradas. Mas também via a dor, via irmãos sendo mortos, açoitados, apedrejados. E mesmo assim, ele permanecia firme, porque sabia que cada lágrima derramada fazia parte do plano eterno de Deus. Com o tempo, Pedro se tornou uma figura de autoridade espiritual, não por título, mas por testemunho. Ele ensinava com simplicidade, falava com humildade, mas cada palavra carregava o peso da verdade divina. E sempre lembrava aos outros: "Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo devido. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós." No entanto, os dias de paz nunca duravam muito. A perseguição aumentava. Roma endurecia contra os cristãos, e Pedro sabia que seu fim se aproximava. As palavras que Jesus lhe dissera anos antes voltaram à mente: "Outro te cingirá e te levará para onde não queiras." Ele compreendeu que era hora de entregar o último testemunho, o da própria vida. E quando o momento chegou, Pedro não fugiu. Preso, julgado e condenado à morte, ele foi levado para ser crucificado. Mas, ao ver a cruz diante de si, fez um último pedido: "Não sou digno de morrer como o meu Senhor. Crucificai-me de cabeça para baixo." E assim foi feito. Pedro, o apóstolo da rocha, o pescador transformado, morreu como viveu, amando e servindo ao Cristo que o resgatou. As testemunhas contam que, antes de morrer, ele olhou para o céu e murmurou uma oração simples: "Senhor Jesus, recebe o teu servo, que a minha morte te glorifique como a minha vida procurou fazer."
A cruz se ergueu invertida e o corpo de Pedro foi consumido pela dor, mas a alma foi tomada pela glória. Ali, no auge do sofrimento, o homem que um dia negara o Mestre partia para os braços daquele que o havia perdoado. O sangue derramado não foi em vão. Daquele sacrifício nasceu o exemplo que inspiraria gerações. A rocha que sustentou a igreja permaneceu firme até o último suspiro. E mesmo na morte, a voz de Pedro ecoava: Cristo vive, e vale a pena entregar tudo por ele. Naquele momento, o céu se abriu para receber o pescador fiel. O homem comum havia cumprido o propósito divino. O discípulo vacilante se tornara o apóstolo eterno. E sobre sua fé, o reino continuaria sendo edificado até o fim dos tempos. Porque o poder que o transformou continua vivo, o mesmo Espírito, o mesmo fogo, a mesma graça que faz de corações frágeis instrumentos da glória de Deus. Pedro morreu, mas a mensagem vive. Não importa quantas vezes alguém tenha caído, porque em Cristo há sempre uma nova chance, há sempre perdão e há sempre poder para recomeçar. O silêncio após a morte de Pedro não foi vazio, foi um silêncio cheio de eco. As palavras, as pregações, os gestos, o olhar firme do pescador de Cafarnaum ainda pareciam vivos entre aqueles que o conheceram. Era como se o fogo do Pentecostes jamais tivesse se apagado, mas apenas mudado de corpo, de voz, de direção. Pedro se fora, mas o Espírito Santo permanecia. As gerações seguintes guardaram com devoção suas cartas, suas histórias, seus testemunhos. E nelas, o mesmo tom que ecoava desde a beira do mar. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas palavras resumiam o coração de um homem que aprendeu, pela dor e pela fé, o que significa depender de Deus. Pedro não era o herói que jamais falhou. Era o homem que falhou profundamente, mas foi restaurado pelo amor. E é justamente por isso que sua história é tão poderosa. Porque nela, cada pessoa pode se ver. O medo de errar, o peso da culpa, a sensação de não ser suficiente, tudo isso encontra resposta no Cristo que o chamou mesmo assim, que o escolheu apesar de tudo. O legado de Pedro não está apenas nas páginas da Escritura, mas em cada alma que um dia foi alcançada pela mensagem que ele carregou. Porque cada vez que alguém se levanta depois de cair, cada vez que uma boca se abre para confessar Jesus, cada vez que o medo dá lugar à fé, ali está o mesmo Espírito que o sustentou até o fim. O homem que um dia temeu as ondas, aprendeu a andar sobre elas. O discípulo que negou o Mestre se tornou o apóstolo que o proclamou diante de reis. O coração vacilante foi transformado em rocha. Essa é a essência da redenção. O Deus que não desiste, o Cristo que vê além do erro, o Espírito que habita em vasos imperfeitos e faz deles testemunhos vivos da glória eterna. Pedro foi o primeiro a compreender que o arrependimento não é o fim, mas o recomeço, que a vergonha pode ser lavada pela graça e que o mesmo Jesus que perdoa também capacita. Quando ele escreveu suas últimas palavras, sabia que seu tempo na terra estava chegando ao fim. Mas não havia tristeza, apenas certeza. Certeza de que a missão havia sido cumprida, de que a semente do Evangelho estava lançada e de que o reino não dependia mais de um homem, mas do Espírito que habita em todos os que creem. Suas últimas cartas são como o testamento de uma alma madura, forjada pelo fogo. Nelas, Pedro exorta, ensina e consola, lembrando aos irmãos que o sofrimento não é derrota, mas parte do caminho da glória. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e exulteis. Essas palavras soam como uma despedida e, ao mesmo tempo, como um convite. Pedro não fala apenas a uma geração, mas a todas. Ele convida cada coração a permanecer firme,
mesmo quando a fé é testada, mesmo quando as ondas parecem altas demais. E essa é a herança de sua vida: a coragem de recomeçar, a humildade de se render, a fé de continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Ao longo dos séculos, milhões foram inspirados por essa história. Homens e mulheres que, assim como ele, conheceram o peso da fraqueza, mas também o poder da graça. Porque no fim, o que Deus fez com Pedro é o que ele continua fazendo com cada um que o segue: transformar pescadores em pregadores, falhos em fiéis, improváveis em escolhidos. Pedro nos ensina que o chamado de Deus não é baseado em perfeição, mas em disponibilidade, que o amor divino não procura heróis, mas corações dispostos a serem moldados, e que o maior milagre não é andar sobre as águas, mas permanecer firme quando elas ameaçam nos afogar. Sua vida é um lembrete de que a fé não é ausência de quedas, mas a coragem de levantar-se todas as vezes, confiando na mão que nunca falha, porque foi essa mão, a mesma que o puxou do mar, que o sustentou até o último suspiro. Hoje, quando se fala da igreja, do início do cristianismo, do poder do Espírito, o nome de Pedro está entrelaçado com cada um desses temas. Ele representa o elo entre o humano e o divino, entre a falha e a redenção, entre a dúvida e a certeza. E talvez seja por isso que Jesus o tenha escolhido desde o começo. Não porque fosse o mais sábio, o mais forte ou o mais puro, mas porque seria o exemplo perfeito de que ninguém está além do alcance da graça de Deus. A vida de Pedro grita essa verdade. Deus escolhe os quebrados, restaura os cansados e envia os arrependidos, e faz deles pilares do seu reino. Se Pedro estivesse hoje diante de nós, talvez dissesse o mesmo que escreveu em sua carta: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. É como se dissesse: o que Deus fez comigo, Ele pode fazer com você. Essa é a mensagem que atravessa os séculos, a mensagem de um pescador transformado em apóstolo. E assim, o nome de Pedro ecoa até hoje. Não como um símbolo de perfeição, mas como uma lembrança viva de que a graça de Deus é maior que qualquer falha, maior que qualquer negação, maior que qualquer fraqueza. Uma graça que alcança, transforma e levanta. O pescador que negou se tornou o homem que pregou o arrependimento. O homem que chorou diante da fogueira se tornou o que enfrentou a cruz. O discípulo que temeu se tornou o apóstolo que morreu com fé. Pedro não foi perfeito, mas foi fiel até o fim. E essa fidelidade, regada a lágrimas e fé, moldada pelo fogo do Espírito, continua viva em cada coração que diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque no fim, é essa confissão que sustenta tudo. Foi sobre ela que o reino foi edificado. E é sobre ela que o reino continua crescendo, até o dia em que Cristo voltar para buscar sua igreja. Pedro se foi, mas o testemunho dele permanece como uma luz sobre as águas, um farol para todos os que um dia duvidaram, caíram ou se perderam. Sua história nos lembra que sempre há caminho de volta, e que o mesmo Jesus que o chamou na beira do mar ainda chama hoje: segue-me.